Esta é a história do dia da Rádio Observador. Estamos preparados para a clonagem de vozes? Olá, eu sou o Duarte e sou o convidado da história do dia. O Duarte não é uma pessoa real. É uma voz criada com recurso à inteligência artificial, mas também é possível imitar as vozes daqueles que conhecemos. A tecnologia evoluiu de tal forma que já há pessoas a serem enganadas com chamadas falsas que imitam a voz dos familiares delas. Sabemos distinguir uma voz artificial de uma voz real e se ela tentar imitar alguém que conhecemos. Estamos preparados para desconfiar dessa voz? Bastam poucos segundos de uma gravação para conseguir imitar a voz de alguém, escreve a Kátia Rocha, jornalista de tecnologia, num artigo publicado na página do Observador. É com ela que vou falar neste episódio. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de quinta-feira, 4 de abril. Bem-vinda, Kátia. Obrigada, Teresa. Já há muito tempo que temos vindo a ser alertados para alguns perigos da inteligência artificial. O que é novo agora nos sistemas de clonagem de voz? Bem, já há uns tempos que falamos aqui sobre esta questão dos perigos da desinformação, por exemplo, com os deepfakes, que são as imagens e os vídeos manipulados em que há uma pessoa no ecrã que, na verdade, nunca disse aquilo que o vídeo está a dizer. A diferença é que estas ferramentas tornaram-se agora muito mais acessíveis, tanto a nível mesmo de acesso dos utilizadores, qualquer pessoa com internet e um bocadinho de pesquisa consegue aceder facilmente a estas ferramentas, muito mais baratas também, ou mesmo em alguns casos grátis, e há cada vez mais empresas a trabalhar nesta área. E o que faz com que também neste caso estamos a falar de voz, estas vozes sejam ficar mais sofisticadas, mais naturais também. Pois as vozes, as clonagens tornaram-se mais sofisticadas, como dizes, com poucos segundos é possível fabricar um diálogo credível? Credível e bastante natural. Antes as vozes eram assim, era muito fácil distinguir. Eram mais mecanizadas, exatamente, mais robotizadas, tinham ali, praticamente não faziam pausas, que é uma coisa que nós humanos, quando estamos a falar, fazemos e dizemos e temos algumas pausas, exatamente. E essas vozes agora tornaram-se mais naturais, têm também já entoações diferentes. Um dos anúncios mais recentes da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, explica que é possível imitar a voz de alguém tendo apenas 15 segundos da amostra da voz original, que é muito pouco. Antes era preciso termos uma grande quantidade de áudios de alguém a falar para conseguir o mesmo resultado. E lá está, são muito mais sofisticadas agora, muito mais naturais. 15 segundos é muito pouco. Tecnicamente, como é que descreverias o processo utilizado pela inteligência artificial para imitar a voz de alguém? A explicação simplificada é que estes modelos encontram padrões de fala, do que nos explicou um professor universitário do Instituto Superior de Acting, com quem falei para este trabalho. Explica que a forma como cada pessoa diz uma certa frase e um conjunto de sons, ou seja, como dizemos os as, os es, a velocidade, a entoação, é possível só com um bocadinho de exemplo tentar encontrar a forma como a pessoa diz alguma coisa e o modelo consegue fazer uma correspondência com muitas outras vozes que já têm, encontrar ali o que é similar para tentar fazer ou imitar a voz da pessoa que queremos. É uma evolução, já que antes eram precisas combinações de sons para se conseguir chegar a um sistema que fosse sequer capaz de imitar a voz de alguém. Já há burlas que usam clonagens de vozes. Que dicas é que podes dar a uma pessoa para identificar estes casos? Nos Estados Unidos já há casos destes que estão a chamar muita atenção, que usando a clonagem de voz, porque há pessoas que são acordadas com telefonemas à meia da noite, em que há uma voz que supostamente é alguém da família, uma sogra, um filho, ou mesmo um neto, alguém que diz que está a ser raptado, ou que está aflito. Que está muito aflito, a pessoa chora, e as pessoas que foram vítimas destas burlas dizem que são vozes mesmo muito naturais, parecem mesmo as vozes das pessoas que conhecem. E depois há aqui ou exigir um resgate, ou exigir ou pedir uma transferência porque é preciso resolver uma questão com um advogado, a pessoa está aflita e é preciso ajudar a resolver. Como quem está do outro lado da linha supostamente é
uma pessoa que nós conhecemos, é da família, tenta-se ajudar a pessoa rapidamente, mas é clonagem, a pessoa às vezes está completamente em segurança, não se passou nada. Pois um dos grandes problemas com a clonagem de voz e também da imagem, por exemplo, é que nós não estamos habituados também a desconfiar daquilo que estamos a ouvir e a ver. Nós já fomos aprendendo a desconfiar do texto, do que vem numa SMS, que é phishing, ou num e-mail. Já fizemos aqui este processo de perceber que às vezes é preciso desconfiar do que ali está. E com a voz de alguém que nós conhecemos ou mesmo a imagem num vídeo, nós não estamos ainda habituados a fazer isso. É por isto que os especialistas alertam aqui para estes riscos e para as pessoas estarem ainda mais atentas. O que é que eles aconselham? Neste caso, é mesmo muito difícil, e dado o nível de sofisticação destas vozes, nestes esquemas. Eu li que às vezes aconselham fazer perguntas, conversas que a inteligência artificial não poderia saber, conversas próprias que só tens mesmo com aquela pessoa, tentar procurar uma informação. Sim, nos Estados Unidos isto está a ser chamado de password de família. Ou seja, definires uma palavra ou uma expressão que seja invulgar de ser usada numa conversa e que fique previamente combinado que, ok, se estiveres mesmo em perigo vais usar esta palavra. Isso faz-me lembrar aquelas perguntas de segurança para as passwords que antes nos diziam para fazer, era qual é que era o peluche que eu usava quando tinha 6 anos. Ou o animal de estimação, a ideia é essa, mas especialistas também recomendam que não sejam coisas demasiado óbvias ou que podem ser facilmente perceptíveis através das redes sociais. Há aqui esta questão, mas o ponto é, se estiveres numa situação de perigo, é provável que te lembres do que é que foi combinado, é essa aqui a questão. Mas aqui nas vozes em português europeu há alguns deslizes que vão cometendo. Por exemplo, a palavra pinguim tem tendência a dizer pinguim, ou a palavra somente, ou então almoço. São expressões, são coisas curiosas nestes modelos. Ainda bem que a língua portuguesa tem essas quase armadilhas para quem não conhece assim tão bem, assim também a inteligência artificial demora mais tempo a chegar. Para já, as empresas que disponibilizam esta tecnologia ainda estão a tentar controlar a sua utilização. De que forma? Bem, por partes, há neste momento duas empresas que estão a ser mais conhecidas por esta parte da voz, a OpenAI, obviamente por uma questão de notoriedade e pela parte do ChatGPT. Neste caso, a ferramenta de colagens de voz deles chama-se Voice Engine, que é o tal dos 15 segundos, e a própria empresa disse que neste momento acha que tem demasiados riscos para fazer um lançamento geral como fez com o ChatGPT, especialmente num ano em que há eleições nos Estados Unidos e já houve, por exemplo, um telefonema manipulado em que supostamente era Joe Biden a ligar para os norte-americanos a pedir às pessoas para não irem votar e que depois percebeu que isso nunca tinha acontecido na realidade, que era fabricado, daí haver também esta sensibilidade da empresa e ter um bocadinho consciência dos riscos nesta altura. Já a Eleven Labs, que foi criada por dois polacos, também decidiu impor limites à utilização depois de perceber que a tecnologia estava a ser usada para fraudes. Decidiu pôr a parte de clonagem de voz só disponível para quem paga, mas, no entanto, para quem paga são cerca de $11 por mês. Não é propriamente inacessível. Não é? Para quem estiver a cometer uma fraude e que ganha algumas centenas de dólares com uma fraude, isto não é nada. E a própria empresa reconhece que isto não é assim um desincentivo tão grande. E também está aqui a criar uma lista de pessoas cuja voz não pode ser copiada, celebridades, figuras públicas, políticos, está a ter esse tipo de sensibilidade. E depois há aqui outra parte, que é estas empresas estão a tentar desenvolver o que se chama uma marca d'água, que é uma espécie de código que é introduzido nestas vozes que são fabricadas, para que os computadores consigam distinguir com que tipo de software é que foi desenvolvido e de onde é que vem. A questão é, há formas de contornar estas marcas d'água. Isto vai haver sempre quem queira defender, mas também quem queira jogar ao ataque, não é? Já voltamos à conversa com a Kátia Rocha, jornalista de tecnologia. Na segunda parte vamos falar das tentativas de legislar e controlar o uso da inteligência artificial. Esta é a Operação Papagaio, uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador.
Episódio 6. A mensagem perdida. Pensamos que ele tivesse morrido. A família tinha decidido que ele estava morto porque devia ter vindo. Pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Kátia Rocha. Esta quarta-feira foi conhecida uma carta assinada por mais de 200 músicos, entre eles Billie Eilish ou os herdeiros de Frank Sinatra, por exemplo, ou para falarmos de músicos portugueses, Pedro Abrunhosa, Sérgio Godinho. Este manifesto pede aos programadores de inteligência artificial para pararem de desenvolver ou implementar conteúdo ou ferramentas que possam minar ou substituir a capacidade artística humana dos compositores e artistas. O que é isto? Bem, é uma carta que, embora reconheça as vantagens da inteligência artificial para o mundo criativo, pede também que haja um uso responsável e que se respeite os artistas e o trabalho artístico dos humanos. Há várias empresas, incluindo a Adobe, que é mais conhecida pelo Photoshop, que estão a desenvolver ferramentas de inteligência artificial também para a parte da música. A ideia é que seja, por exemplo, possível acelerar tudo o que é criação para por exemplo, vídeos, anúncios, trabalhar nessa área. Esta carta pede respeito pelo trabalho artístico e também aqui atenção aos direitos de autor e à remuneração por este trabalho artístico. Os modelos é aqui um debate a nível internacional que não é exclusivo do mundo da música, também já foi dito para os livros, também para o mundo da arte visual. Até para notícias, não é? E notícias, com o caso do New York Times, sim. Os modelos de inteligência artificial têm de aprender com alguma coisa e está a discutir-se muito de onde é que vêm estas obras e se as obras que estão a alimentar estes modelos se estão a respeitar os direitos de autor e se estão devidamente licenciadas, ou seja, se as empresas estão a pagar aos autores destas obras, ou neste caso de música, para que estes modelos consigam aprender. E há aqui, nesta carta, artistas que já relataram dificuldades em conseguir uma remuneração estável dos serviços de streaming, que também já é outro debate que existe já há muitos anos, e pedem compromisso agora também na questão da inteligência artificial, por exemplo, que não haja uma substituição dos humanos nesta área criativa. Lembro-me também de uma carta partilhada no ano passado e assinada por Elon Musk, por exemplo, que pedia a suspensão dos treinos da inteligência artificial durante 6 meses. Esta carta teve algum efeito? É possível travar ou limitar o avanço e a utilização da inteligência artificial? Tinha Elon Musk e tinha também muitos outros especialistas da área da inteligência artificial. Tinha muita gente conhecida. A verdade é que não, esta carta não surtiu o efeito porque passou quase um ano e os avanços da inteligência artificial continuaram e a mesma OpenAI lançou, entretanto, ainda outra evolução do modelo deles. É um pouco como um comboio que já está em andamento. Como é que se para isto até quando há tanta gente que já está a utilizar estas ferramentas? Mas já agora também não podemos falar só dos perigos da inteligência artificial. Também há benefícios que podem resultar dos avanços dela, não? Muitas pessoas já a utilizam no seu dia-a-dia. Sim, há benefícios e há muitos estudos que provam isto e falam aqui que vai acelerar muito a nível de produtividade, agilizar tarefas. Usa-se muito aquela expressão de se calhar a inteligência artificial vai nos libertar de tarefas um bocadinho mais rotineiras e permitir que nos dediquemos a tarefas mais complexas, que se calhar as máquinas não consigam fazer. Mas há gente já a usar a inteligência artificial, por exemplo, para ter ideias para festas de aniversário ou para perceber o que é que vai cozinhar ao jantar. Coisas deste género, mais práticas, que também foi uma das coisas que fez com que o ChatGPT se popularizasse tanto. Pegando novamente no exemplo da voz, os motores de imitação de voz que estão a ser desenvolvidos e que estamos aqui a falar, podem ser usados para ajudar alguém que não consegue ler, por exemplo. Ouve o texto com uma voz mais humanizada, mais empática. Ou até para dar uma voz a quem já a perdeu. Há um exemplo mesmo da OpenAI, que é de uma mulher que ficou com a voz afetada por um problema de saúde e que foi possível recuperar a voz que tinha anteriormente, aproveitando gravações de um trabalho e de uma apresentação que ela fez na altura da escola. Também há outros casos destas vozes poderem ajudar a narrar audiobooks de uma forma mais rápida ou a serem utilizadas para dobragens.
Mas sim, é verdade que estamos sempre mais a falar dos riscos, porque há aqui implicações que ainda parece que não percebemos bem na totalidade. Estavas a falar de recuperar vozes de pessoas que tiveram acidentes ou que tiveram algum problema, e eu lembrei-me que poderíamos ter outra voz do Stephen Hawking, por exemplo, há uns anos, quando ele, também por causa da doença que foi avançando, foi perdendo a voz, e nós habituámos-nos a ouvir aquela voz robotizada dele, ou mecanizada. That voice was very clear, although slightly robotic. Provavelmente agora seria uma voz muito mais natural, por exemplo. E a legislação pode ajudar a controlar o uso destas ferramentas? Por exemplo, falamos muito de direitos de autor de imagens e texto e direitos de autor sobre a voz. Existem? Como é que se pode regular aqui a inteligência artificial? Na União Europeia já foi aprovado o AI Act, que é a expressão que nós usamos mais, que são as primeiras regras do mundo para tentar regular a inteligência artificial. É um movimento que não é exclusivo da União Europeia, mas que neste momento a União Europeia está um bocadinho no pelotão da frente. Resumidamente, funciona numa abordagem de risco, ou seja, há usos da inteligência artificial que vão mesmo ser proibidos. Por exemplo, não é possível usar a inteligência artificial para criar rankings sociais das pessoas, que é um bocadinho aquele episódio que já vimos na série Black Mirror, ou que também não poderá ser usada para perceber emoções no trabalho ou na escola. Tudo o que possa ter aqui um impacto mais negativo na vida das pessoas vai ser um uso terminantemente proibido. Aqui, nesta parte, o AI Act pede mais transparência, por exemplo, perceber de onde é que vêm, como é que foram treinados os modelos de inteligência artificial e também com que dados é que foram treinados. Concretamente, em relação à parte do áudio, da imagem das pessoas, dos deepfakes, há uma parte que explicita que tem de ser claramente identificados. Ou seja, se for usada uma voz que foi gerada por inteligência artificial, tem de haver uma identificação de que, ou no início, por exemplo, esta voz foi gerada com recurso à inteligência artificial. Tem de haver esse tipo de identificação, que é para as pessoas perceberem se é uma voz humana ou se é uma voz gerada por uma máquina. Kátia, eu pedi ajuda ao ChatGPT para escrever este programa e ele sugeriu que eu terminasse sugerindo que olhássemos para o futuro da clonagem de vozes com otimismo, curiosidade e também alguma responsabilidade. No futuro, descreve o ChatGPT, vozes sintéticas podem coexistir harmoniosamente com a expressão humana, com criatividade e empatia. Estou a citar. Concordas com esta visão algo, se calhar, cor-de-rosa do futuro? Bem, é difícil. Acho que a palavra-chave a reter neste caso é mesmo a parte da responsabilidade. E que, se calhar, ainda vamos demorar algum tempo até conseguir chegar à parte do harmoniosamente. Se é que algum dia lá vamos chegar. Vamos ter aqui de perceber um bocadinho como é que estas duas realidades vão existir. Obrigada, Kátia. Obrigada. Kátia Rocha é a jornalista de tecnologia do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã.